Olá, aluno, tudo bem? Nós somos alunos do curso de Licenciatura Plena em Computação do IFTN pela Universidade Aberta do Brasil, do primeiro período do Polo Araxá. O nome do nosso grupo é Grupo 3, Computação IFTN. Esta atividade é referente à disciplina de Fundamentos de Matemática do professor Antônio Almeida, e a nossa tutora é Ana Clara Scarpellini. A atividade proposta é a gravação de uma videoaula sobre o conteúdo de funções utilizando o aplicativo GeoGebra. Espero que vocês gostem dessa atividade escolhida. Vamos lá? A função do primeiro grau, ela é uma relação matemática que tende a mostrar qual é a relação entre duas grandezas quaisquer. Uma delas é uma variável que nós vamos dando os valores, e a outra é uma variável que depende dessa primeira. Então, uma é a variável independente e a outra a variável dependente. Então, nós costumamos falar aqui o x, né, que seria o valor que eu posso ir mudando, que eu posso ir alterando, que eu conheço, é a variável independente, e o y, ou a função f de x, é a variável dependente, já que o seu valor depende do valor inicial que nós damos para o valor de x. Uma função do primeiro grau, essa relação, ela está sempre relacionada ao expoente do valor de x, 1. Se nós elevarmos o x a 2 ao quadrado, teremos uma função quadrática do segundo grau. Se elevarmos o x a 3, teremos uma função do terceiro grau, ou uma função cúbica, e assim sucessivamente. O que nos importa, nesse momento, é simplesmente uma função do primeiro grau, do tipo f de x é igual a x. Então, eu vou colocando aqui. Então, a função do primeiro grau seria do tipo f de x igual a x. Ou seja, esta variável aqui é dependente do valor da variável x. Isso pode ter várias formas diferentes. E exatamente para tentar explicar uma relação delas, é que nós faremos essa atividade agora. Certo? Nós podemos ter valores multiplicando o x. Poderia ser uma função f de x igual a 4x. E também um outro termo que vai estar somando aqui. De uma forma geral, nós falamos que uma função f de x é da forma ax mais b, onde a e o b são números, né, constantes, são números inteiros constantes, e x é o único que pode variar, é a única variável do nosso sistema. Tá? Em uma função f de x, o gráfico tende a ser uma reta, que nós mostraremos mais à frente com a ajuda do GeoGebra. Tá? E esse gráfico dependerá do valor do a. Se o a for positivo, o nosso gráfico é uma função crescente. Se o a for negativo, o nosso gráfico é uma função decrescente. Para explicar esta correlação, nós escolhemos um exemplo baseado em uma das nossas colegas, tá? E nós vamos criar uma função f de x para determinar o preço que nós cobraremos ao medir uma determinada área de um escritório de topografia. Então, por exemplo, o valor que eu vou cobrar é o meu f de x, a variável dependente. Por que dependente? Porque depende das situações do serviço naquele momento, né? Então, é o valor cobrado para medir uma área y.
para medir uma área X, onde X é medido em hectare. É muito importante essa determinação também. X é a área medida, certo? E para fazer esse trabalho, a nossa função ela tem este formato. O valor que eu vou cobrar, o f de x, ele é um valor fixo. Que valor fixo é este? Só pelo fato de ir ao local e fazer as medidas, eu tenho um gasto. Eu tenho um gasto de deslocamento, eu tenho um gasto do meu tempo, dos meus materiais. Então, já cobro um valor fixo de R$ 1.200. E somo a isto o trabalho que eu terei pelo tamanho da área a ser medida. É óbvio que um trabalho para medir uma área pequena, né, será menor que para uma área grande. Então, também aqui tem que entrar. Como a minha viagem é um valor fixo, né, eu não vou cobrar por quilometragem, nada, então entra aqui, como nós colocamos aqui em cima, o valor de B, um valor fixo. E o 600x, aqui nós podemos variando o valor de x, porque vai depender da área que eu estou medindo lá. Então, esse 600 faz as vezes do A. E o valor total que eu vou cobrar de quem me contratou será a área medida multiplicada por 600 mais o 1.200. Ok, isso é uma função do primeiro grau. E como será esta função, né, o comportamento dela utilizando o GeoGebra, utilizando um aplicativo computacional que nos permite ensinar, demonstrar funções matemáticas. Então, eu peguei o GeoGebra, tá? Abre o GeoGebra e aqui em cima eu tenho a opção de digitar a minha função. Eu só fiz uma adequação à minha função, né? Ao invés de colocar 1.200 e 600, eu coloquei tudo dividido por 1.000, só para que não tenhamos um acumulado de números aqui, 1.000, 2.000, 3.000, tá? Só para uma questão visual mesmo. Então, aqui está a nossa função. O tanto que eu vou cobrar pelo meu serviço é 1,2 mais 0,6 da área medida, né? E como eu dividi por 1.000, em R$ 1.000. Fiz a conta. Aqui deu 3, significa que meu f de x igual a 3, meu custo, né, desculpa, meu serviço será de R$ 3.000. Ao jogar a função no GeoGebra, ele já vai me dar a reta que simboliza esta função do primeiro grau. Lá atrás eu falei para vocês que o valor de A vai determinar essa reta, se ela vai ser crescente para cima ou se ela será decrescente. Como aqui o 0,6 é positivo, eu tenho uma reta crescente, certo? Ou seja, enquanto mais aumenta o valor de x, maior também será o valor de y. Então, esta é a nossa função e eu posso criar uma tabela, aonde aqui ele fala, né? Quando x for 0, 1.200. Só que, na verdade, esse ponto não serve para nós, porque quando eu medir uma área 0, não tem como. Mas aqui vem, quando eu medir uma área de 1 hectare, o valor cobrado será 1,8. Por quê? A minha função f de 1, né, eu medi uma área de 1 hectare, vai ser 0,6 vezes 1, 0,6 mais 1,2, vai ser 1,8. Né? Então, vai ser 1.800. Quando x vale 2, jogando naquela função que nós criamos, teremos que cobrar um valor de R$ 2.400. E assim sucessivamente, e cada par desse aqui é um desses pontos marcados no nosso gráfico. Então, esse é o nosso exemplo, um exemplo simples, só para demonstrar a utilização do GeoGebra como uma ferramenta para o ensino de função do primeiro grau. Obrigado. Ok?